Ora, bom dia a todos. O meu nome é João Paulo Ferreira e tenho aqui a responsabilidade, dentro do grupo IBM em Portugal, daquilo que nós designamos de Digital Workplace Services, que basicamente são os serviços de suporte ao utilizador nas empresas. Venho falar-vos um bocadinho sobre a visão do grupo IBM naquilo que nós entendemos que vai ser a transformação no ambiente de trabalho dos utilizadores finais nas organizações. Ora, começando um bocadinho pelo enquadramento do atual panorama tecnológico, hoje em dia um dos grandes desafios das organizações é a multiplicidade de tecnologias existentes. Estas tecnologias são concorrentes, mas também complementares. E são muitas vezes forçadas pelos próprios colaboradores, que exigem uma fusão cada vez maior entre a sua vida pessoal e profissional. Aquilo que nós designamos como Bring Your Own Device, no fundo, a possibilidade dos utilizadores utilizarem o seu dispositivo pessoal também nas suas tarefas profissionais, passa a ser cada vez mais permitido nas organizações. Obviamente o formato que nós conhecemos mais comum é o formato dos smartphones, mas nós acreditamos que isto possa evoluir também para o próprio equipamento portátil no futuro. Isto possibilita, obviamente, aos colaboradores, aos utilizadores, terem um só dispositivo naquilo que é a sua interação com a tecnologia. Isto, obviamente, é uma alteração radical, traz desafios acrescidos em termos daquilo que é a gestão do ambiente dos utilizadores, mas também é um desafio no sentido de implementação nas organizações daquilo que são soluções de gestão multi-ambiente em termos de hardware, software, aplicações, gerindo não só aquilo que é o ambiente empresarial e aquilo que é a propriedade das empresas, mas também aquilo que é a propriedade dos próprios colaboradores e que, obviamente, tem que ter preocupações em termos de segurança e compartimentação de informação. Aquilo que vocês veem neste slide são apenas alguns dos ambientes que vemos hoje em dia nas empresas e que necessitam de ser geridos de uma forma integrada, desde aquilo que são os ambientes tradicionais em Windows, até aos ambientes Mac, os ambientes Android. Nós até há bem pouco tempo víamos o Windows ou o ambiente Mac como uma escolha das organizações e hoje em dia é cada vez mais frequente termos na mesma organização utilizadores a utilizarem ambientes Windows e ambientes Mac. Vamos assistir também a um disseminar da comunicação e sincronização entre os vários dispositivos, porque efetivamente estes ambientes têm uma necessidade de acederem à mesma informação online e de forma sincronizada, para que independentemente do meio que se escolhe para aceder à informação, efetivamente essa informação seja a mesma. Traz também o desafio, no fundo, de haver uma multiplicidade de dispositivos que precisam de aceder a essa informação. Isto traz também desafio de implementações de soluções aplicacionais que funcionem de uma forma transversal nos vários ambientes e plataformas, porque uma mesma aplicação pode ter que ter várias versões para funcionar em ambiente Windows, Mac ou Android, por exemplo. Esta disseminação atual do teletrabalho, que obviamente no enquadramento em que nos encontramos foi forçado pela situação atual da pandemia, não pode ser confundida e é muitas vezes confundida com aquilo que é o trabalho remoto. O que nós assistimos com a situação da pandemia foi a uma deslocalização que nós chamamos de emergência dos trabalhadores para casa, muitas vezes com soluções improvisadas, e não pode ser confundido com aquilo que é o verdadeiro sentido de uma estratégia de trabalho remoto. Nós, por exemplo, assistimos em algumas organizações a transportes massivos
de desktops, por exemplo, para as casas dos trabalhadores, o que realmente indicia que em algumas organizações nem sequer havia um método de acesso à rede empresarial fora das instalações. Portanto, foi feito muito à pressa, com soluções muitas vezes improvisadas. O que nós acreditamos é que a aprendizagem com os erros atuais e o exemplo de como uma catástrofe pode ocorrer sem aviso, temos a situação pandémica, mas pode, no fundo, ocorrer outra catástrofe que seja de um momento para o outro e que impossibilite os trabalhadores de executarem as suas funções nas instalações da empresa, vai permitir que os colaboradores e a sua metodologia de trabalho voltem a ser colocados nas prioridades das organizações. Nós acreditamos que o Digital Workplace vai voltar a ser central naquilo que é a escolha da estratégia da IT nas organizações. É necessária também a existência de planos de continuidade de trabalho para os utilizadores em caso de desastre, não é só aquilo que nós chamamos, o que nós conhecemos como os planos de continuidade do negócio. E não só o desastre pandémico, mas qualquer outro tipo, e necessariamente que contemple aquilo que é a necessidade de trabalho fora das instalações das empresas. Além disto, nós acreditamos que a nova geração de trabalhadores vai exigir condições de trabalho que não são centradas em escritórios, mas naquilo que nós designamos uma verdadeira abordagem de trabalho remoto, anytime, anywhere, any device. Aquilo que nós conhecemos como os horários de trabalho esbatem-se cada vez mais, na medida em que esta nova geração, os chamados millennials, estão também disponíveis para trabalhar no seu tempo pessoal da mesma forma em que exige fazer tarefas pessoais no seu tempo de trabalho. E, portanto, isto tudo está interligado e, efetivamente, nós acreditamos que isto vai ser cada vez mais uma tendência de mercado. As organizações que não seguirem este caminho e que não permitirem esta abordagem por parte dos colaboradores, no nosso entender, vão perder talentos, dado que, tendencialmente, as pessoas vão desejar trabalhar longe dos grandes centros urbanos. Aquilo que ditou a concentração das empresas e dos trabalhadores nos grandes centros urbanos, como a acessibilidade, as condições de vida, o acesso a estruturas e serviços, obviamente que é cada vez mais determinante pela disseminação geral destas condições noutras zonas com menos densidade populacional. Portanto, nós acreditamos que esta deslocalização dos trabalhadores vai ser uma realidade. Obviamente que o contacto pessoal vai ser pontualmente necessário, mas efetivamente grande parte do trabalho, a maioria do trabalho, vai ser feito de forma remota, obviamente aquele que for execuível remotamente. Como é que nós vemos a forma como fazemos, no fundo, este suporte aos utilizadores em trabalho remoto? Em primeiro lugar, passa pela base dos serviços de suporte ao utilizador que temos hoje em dia e que, no fundo, tem acrescida uma camada de transformação de modo a nos adaptarmos a esta nova realidade. Obviamente que a Softinsa, o grupo IBM, tem estes serviços, fazem parte da nossa oferta de serviços atual, e vamos ter no futuro também aquilo que é a oferta standard de serviços, como serviços de primeira linha, de Service Desk, focados naquilo que é a resolução maioritária, uma elevada percentagem de resolução em primeira linha. Vamos ter, invariavelmente, serviços de suporte local, porque enquanto existir hardware, ele vai variar e vai ser necessário, efetivamente, nós intervirmos localmente neste hardware, nas avarias. Passa também este suporte local por aquilo que é a gestão do parque que suportamos, o interface com os fornecedores de hardware e este layer de serviços que nós chamamos de gestão de plataformas vai continuar a existir, com a gestão de imagens, com a distribuição e a publicação centralizada de software e aplicações para os utilizadores acederem e instalarem eles próprios as aplicações a que estão autorizados e que necessitam para trabalhar, e também com uma preocupação naquilo que é a componente de atualizações de segurança. Estes serviços mais tradicionais
são complementados por aquilo que nós chamamos as soluções de virtualização do posto de trabalho. A visão do Grupo IBM aponta para que no futuro a virtualização do posto de trabalho dos utilizadores seja tão comum como hoje em dia é a virtualização de servidores. E isto potencia que os utilizadores acedam a qualquer momento ao seu ambiente de trabalho ou às suas aplicações de negócio através do equipamento que naquele determinado momento faz mais sentido e é mais ágil em termos de utilização. Estes serviços são também complementados por aquilo que nós chamamos as soluções cognitivas e de automação, o que no fundo potencia aquilo que nós chamamos de End-User Enablement. E o que é este End-User Enablement? No fundo passa por darmos capacidade ao utilizador de se autonomizar na sua necessidade de suporte IT no dia-a-dia. Nós colocamos, no fundo, elementos cognitivos e de automação com robôs a resolverem incidentes e a executarem pedidos com uma disponibilidade de 24/7, portanto é uma disponibilidade permanente. Na prática, isto permite maximizar a janela de disponibilidade dos serviços de suporte ao utilizador. Como exemplos disto, temos os chatbots, aquilo que nós chamamos os Cognitive IVRs, que não são mais do que complementar as árvores de IVR, de contacto telefónico por parte do utilizador, com processos de robot automation, e que, no fundo, mediante a escolha de determinadas opções por parte do utilizador, são executadas as ações por robô. E com isto continuaremos também a disponibilizar aquilo que são os portais de suporte, com disponibilização de informação de resoluções frequentes, que nós chamamos as FAQs, e a procura também de informação e a disponibilização de informação ao utilizador. Obviamente que os serviços tradicionais de primeira linha de suporte remoto continuarão a estar disponíveis após este despiste inicial, e sempre que os robôs não consigam resolver, obviamente, o problema, e sempre que o utilizador assim o deseja. Portanto, poderá sempre ter acesso àquilo que são os serviços tradicionais, aos agentes de primeira linha, para resolverem os seus problemas e os seus pedidos. Para os utilizadores móveis, o suporte de hardware poderá passar, por exemplo, pela criação de PC shops, onde o utilizador se possa deslocar em caso de necessidade, nomeadamente nos grandes centros urbanos. Nos locais mais distantes e remotos, podemos sempre recorrer a processos logísticos para envio ao utilizador de equipamentos de substituição, para que ele próprio possa substituir o equipamento avariado, tendo, obviamente, pré-configurados processos de registro central e autoconfiguração de equipamentos. Nós acreditamos que o futuro passa efetivamente por nos adaptarmos e colocarmos ferramentas de autossuporte do utilizador à sua disposição para ele usar quando lhe for mais conveniente. Por último, e para finalizar, nós acreditamos que as organizações que mais rapidamente avançarem para a implementação de uma verdadeira abordagem de Digital Workplace, as organizações que potenciarem a mobilidade dos seus utilizadores, que tiverem realmente uma verdadeira abordagem, implementarem essa abordagem de trabalho remoto, são as que no futuro vão reter os maiores talentos e manter a sua força de trabalho com elevados níveis de satisfação e produtividade. Resta-me agradecer a vossa atenção e saúde para todos. Muito obrigado.